Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para mais um vídeo aqui Descomplicando o Texto. E o texto de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que significa esse vida em abundância que Cristo diz que veio nos dar? É esse o texto que nós vamos tentar entender hoje. Vamos nessa? Pois bem, veja o que o texto diz lá em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lembrando que o princípio fundamental de interpretação bíblica é a Bíblia a si mesma se interpretando e que Cristo é a centralidade de toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse. Então nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui de maneira a buscar a explicação. O que é isso? Lembra que é interessante, ou melhor, é necessário que conversemos com o texto para perguntar a ele o que ele significa, fazermos pergunta ao texto. E a pergunta que nós vamos fazer aqui é o que significa esse vida em abundância? O que é isso? O que é essa vida em abundância? E aí nós vamos encontrar as respostas na própria Bíblia. Vamos lá, o primeiro texto ele vai estar no Antigo Testamento, lá em Levíticos 18:5, e diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ou seja, o homem cumprindo a lei de Deus, ele viverá por meio dessa lei. Né? Veja o que diz agora lá em Romanos 7, 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ou seja, o mandamento ele serve para dar vida, mas ele acabou trazendo morte. Conversa com o texto. Por que ele trouxe morte? Porque ele foi desobedecido. Se ele fosse obedecido, como o texto já diz, ele daria o quê? Vida. Vamos a um outro texto. E o texto está aqui em Ezequiel, capítulo 20, no versículo 9, e diz assim, vamos ler alguns versículos na verdade, nós vamos ler o versículo 11, o 13 e o 21. Veja o que diz. Dei-lhe os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por meio deles. Os estatutos de Deus, quando o homem cumpre os estatutos de Deus, o homem viverá por meio dos estatutos de Deus. Né? Veja o que diz agora lá no 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, não respeitou, não andou segundo a vontade preceptiva de Deus, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir, ou seja, cumprindo os estatutos de Deus, o homem viverá por meio deles. Não cumprindo, o furor de Deus será derramado sobre aqueles que não cumpriram, né, os estatutos de Deus, que não andaram segundo a vontade preceptiva de Deus. Né? E lá no 21, veja o que diz. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos. O povo de Deus não andou segundo a vontade de Deus, segundo o estatuto de Deus, mais uma vez, vontade preceptiva, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo, o homem viverá por eles. Então, o que significa? Que o homem, quando anda segundo a vontade de Deus, ele vai ter vida, vontade preceptiva. Ou seja, anda segundo os estatutos de Deus, segundo os mandamentos de Deus, que terá vida. Então, nós chegamos à primeira conclusão, de que a lei de Deus, ela nos dá vida. O cumprimento da lei de Deus nos dá vida. E o descumprimento da lei de Deus nos dá morte, nos traz morte. E aí a resposta de todos esses textos agora, Jesus ele vai fazer aquela explicação mor, né? Aquela explicação agora que não vai deixar nenhuma dúvida. E ela vai estar em Lucas a partir do versículo 25, e veja o que diz. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? Perguntou Jesus, né? Então a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então o jovem chega para Jesus e pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Como a interpretas? E aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. É o que Jesus responde para ele. Ou seja, cumprindo a lei de Deus, nós temos vida.
né? Se nós não cumprimos a lei de Deus, nós temos morte. Agora, voltando para o nosso texto inicial sobre vida em abundância, a primeira pergunta que nós vamos levantar aqui é: quem cumpriu a lei de Deus? Se o não cumprimento da lei de Deus, ela traz morte, ou ele traz morte, o não cumprimento da lei de Deus, e o cumprimento traz vida, concluímos, portanto, que como ninguém foi capaz de cumprir a lei moral de Deus, o que aconteceu conosco? Morte. Então, aquilo que me era para a vida, como disse o apóstolo Paulo, tornou-me para morte, por conta do meu descumprimento da lei. Então, quando não cumpro a lei, eu estou desobedecendo a Deus. E ao desobedecer a Deus, o próprio texto de Levítico vai nos dizer, né, de Ezequiel, perdão, que nós vamos sofrer o furor de Deus, a ira de Deus. Então, a lei de Deus nos dá vida, o cumprimento da lei. O descumprimento da lei nos traz morte. Então, quando nós cumprimos a lei de Deus, nós temos um relacionamento com Deus de quê? De obediência. Ando segundo a vontade preceptiva de Deus, então eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é um relacionamento de comunhão. Por quê? Porque eu ando segundo a vontade preceptiva. Eu faço a vontade dele. Né? Nós temos um vídeo aqui falando do texto de quando Jesus Cristo vai ser batizado, em que Deus fala para ele que esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E lá nós explicamos que o prazer que Deus tem em seu filho, em que ele se agrada do seu filho, por quê? Porque o seu filho faz a vontade do seu pai. Então, Cristo é aquele que cumpriu toda a lei de Deus, ele fez a vontade do Pai. Então, veja, quando o texto fala que Cristo veio para que nós tivéssemos vida em abundância, ele está dizendo que na condição de nosso representante, que aí nós vamos ver que lá em Coríntios, Paulo vai dizer que ele é o último Adão, ele é o nosso representante diante de Deus, ele cumpriu a lei de Deus na condição de homem, de carne e osso. E ao cumprir essa lei de Deus, ele restabelece o relacionamento nosso com Deus. E ao restabelecer esse relacionamento nosso com Deus, por meio dele, homem, nós passamos a ter uma comunhão com Deus. Então, quando João fala que Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, ele está falando exatamente da obra de Cristo. Olha, Cristo vai sofrer a ira de Deus, o furor de Deus, que era para que vocês sofressem, e ao sofrer esse furor, como Deus ressuscita e nos reconcilia com Deus. Nos reconcilia com Deus, então nós passamos a ter comunhão com Deus, e então nós estamos enxertados em Cristo, porque o próprio João vai dizer que ele é a videira, e nós somos os ramos, e aí entra a doutrina da união mística com Cristo. Então o texto vida e vida em abundância diz respeito à comunhão com Deus, que nós só conseguimos ter essa comunhão com Deus por meio da obra de Cristo, por meio de Cristo como nosso representante. Então, vida e vida em abundância diz respeito à obediência da lei moral de Deus. E como ninguém foi capaz de obedecer, então Cristo veio, obedeceu e como nosso representante sofreu o furor de Deus, porque a Cristo foi atribuído os nossos pecados, foi imputado os nossos pecados. E ao ser nele imputados os nossos pecados, nós fomos então reconectados com Deus, porque a justiça de Deus foi satisfeita na pessoa e obra de Cristo. Então é por isso que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, vida em abundância é um relacionamento com Deus, é comunhão com Deus. Não tem absolutamente nada a ver com teologia da prosperidade, que você não pode passar necessidade, que não vai te faltar nada, porque ele veio para te dar vida e vida em abundância. Inclusive, tem até a campanha, né, sobre vida e vida em abundância, em que você vai ter emprego, você vai ter o que comer, você vai dar, você não vai emprestar. Então, usam vários textos bíblicos para poder justificar de forma equivocada, completamente errada, esse texto de que você não vai passar por nenhum tipo de necessidade. Não, a vida em abundância que Cristo veio para nos dar foi nos reconciliar com Deus. E por meio de Cristo agora obedecermos o mandamento de Deus, porque essa obediência vai nos dar vida. Tá bem? Então, esse foi o nosso vídeo dessa semana, o segundo vídeo aí dessa semana. Que Deus possa abençoar a sua vida e que por meio do Espírito Santo possa convencer você a se dedicar cada vez mais no aprendizado, na leitura, né, no desejo de aprender a palavra de Deus. Peço que você curta, comenta, se inscreve aqui nesse canal, se torne membro, ajude esse canal a crescer por apenas R$ 4,99. Você, além de ajudar esse canal a crescer, tem cursos exclusivos para membros. E aí você pode não só crescer espiritualmente no conhecimento de Deus, mas você também vai ajudar esse canal aqui a crescer, tá certo? Então que Deus possa abençoar a sua vida, curte, comenta, compartilha, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, aí ele começa a sugerir a outras pessoas. Quando você apenas assiste, sem curtir, sem comentar,
sem compartilhar, aí o YouTube entende que não é relevante, aí o vídeo fica meio que no limbo, né? Não é sugerido. Aí acaba tendo poucas visualizações e as pessoas não têm acesso a uma teologia saudável, tá bem? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, ou melhor, se Deus assim quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.